Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal para a gente continuar a nossa saga de comentários ao Código de Processo Civil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado à intervenção de terceiros, uma das hipóteses de intervenção de terceiro, que é o chamamento ao processo. E para falar desse tema nós vamos analisar os artigos 130, 131 e 132 do CPC. Mas antes de entrar nesse assunto, como você sabe, os comentários ao Código de Processo Civil, que são aqui disponibilizados em vídeo, constam também da plataforma Juruadocs e de um livro que foi publicado pela editora Juruá e já está na sua segunda edição. Para você ter acesso a esses comentários escritos com notas de doutrina, jurisprudência, enfim, uma série de conteúdos relacionados às temáticas do processo civil, artigo por artigo, você pode acessar a plataforma Juruadocs, que o link está disponível aqui na descrição desse vídeo, e mais, é uma plataforma que está com acesso gratuito até o dia 31 de março desse ano de 2023. E você sabe que ao acessar essa plataforma, ao se cadastrar lá, você acaba também ajudando a manter esse canal aqui no YouTube de forma gratuita. Então fica aqui o convite para que, se você ainda não conhece o Juruadocs e os meus comentários ao CPC, que vá conhecer visitando a plataforma, visitando o site da editora Juruá, em que você vai encontrar lá os meus livros e outros tantos livros super interessantes em várias áreas do direito. Fica aqui o convite. Vamos agora então falar do chamamento ao processo, que é essa modalidade de intervenção de terceiro prevista nos artigos 130 a 132 do CPC. Bom, o artigo 130, quando ele prevê as hipóteses de cabimento do chamamento ao processo, ele está disciplinando aqui essa forma de intervenção de terceiro que vai resultar na formação de um litisconsórcio facultativo por iniciativa do próprio réu. A gente sabe que a formação do litisconsórcio ela se dá por iniciativa da parte autora, né? Quer dizer, é a parte autora, ao propor a demanda, que vai escolher se ela vai formar litisconsórcio ativo ou litisconsórcio passivo, ou então litisconsórcio misto, né? Em que haja então litisconsórcio tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, via de regra, a formação do litisconsórcio ela é uma opção da parte autora, né? Isso quando a gente fala do litisconsórcio facultativo. Agora, a possibilidade de a parte ré chamar ao processo outras pessoas para que componham também o polo passivo se dá a partir dessa hipótese de intervenção de terceiro que nós denominamos chamamento ao processo. Então, o conceito é basicamente esse, é uma forma de intervenção de terceiro em que se dá a formação de um litisconsórcio sucessivo facultativo por iniciativa do réu. Ok? Vamos analisar então essas hipóteses em que o réu pode chamar outras pessoas para que componham com ele o polo passivo da demanda. Diz o artigo 130 que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. E aqui já fica a primeira informação importante. Somente pode fazer chamamento ao processo quem estiver no polo passivo da demanda, ou seja, somente pode fazer chamamento ao processo o réu. E aí a nomenclatura que se utiliza, né, é chamante e chamado. Chamante é o réu, é aquele que está promovendo o chamamento ao processo. E chamado é aquele terceiro que vai ser incorporado à relação jurídica processual, formando um litisconsórcio passivo com o réu, certo? Esse nós denominamos de chamado. Pois bem, vamos analisar então a primeira hipótese de chamamento ao processo. O réu então pode requerer o chamamento do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, nesse caso aqui, o réu é o fiador, quer dizer, o réu deu uma garantia em uma dívida de uma terceira pessoa. E aí, né, a fiança. E aí, a parte autora foi buscar o cumprimento daquela obrigação e não buscou o cumprimento daquela obrigação em face do devedor. Foi direto buscar o cumprimento daquela obrigação
em face do fiador. E aí, nesse caso, o fiador, se ele tiver em seu favor o que o artigo 827 do Código Civil chama de benefício de ordem, vai poder fazer o chamamento ao processo do devedor, do seu afiançado, para que ele componha também o polo passivo daquela demanda. Tá? Então essa é a primeira hipótese, quando o fiador chama o afiançado para compor com ele o polo passivo daquela demanda. Inciso 2 vai disciplinar que é possível que o réu faça o chamamento ao processo dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Aqui nós continuamos falando do réu fiador. Só que, na hipótese do inciso 2, ele não está fazendo o chamamento ao processo do devedor. Ele está fazendo o chamamento ao processo dos demais fiadores, das outras pessoas que também deram a garantia de fiança naquele caso. E aí, nessas hipóteses aqui, né, nós vamos ter a noção de responsabilidade solidária entre os fiadores, que é estabelecida como regra geral, salvo as exceções, né, mas como regra geral no artigo 829 também do Código Civil. Nessas hipóteses, se eu aciono apenas um fiador, né, aquele fiador que foi acionado, que é o réu, pode fazer o chamamento ao processo dos demais fiadores para que eles venham compor com ele o polo passivo da demanda. E já o inciso 3 traz uma previsão mais genérica, saindo agora do âmbito da fiança. Ele vai dizer o seguinte: é possível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Quando a gente tem essa noção, né, de devedores solidários, significa que o credor pode optar ou por buscar o cumprimento da obrigação em face de todos ou de apenas alguns ou de um dos devedores solidários. O credor tem essa faculdade, certo? Aí, uma vez que o credor acione um ou alguns dos devedores solidários, esse devedor, que consta do polo passivo da demanda, pode fazer o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para que eles venham compor com ele o polo passivo da demanda. Ok? Essas são as hipóteses previstas no artigo 130 de cabimento do chamamento ao processo. Só é possível fazer chamamento ao processo nessas hipóteses aqui. E aí o artigo 131 vai trazer algumas regras de procedimento. Diz assim: a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. O que isso significa? Significa que o réu tem um momento processual para fazer esse requerimento de chamamento ao processo, que é a contestação. Então, na contestação, além de responder aos pedidos do autor, ele vai fazer o requerimento de chamamento ao processo justificando esse requerimento, quer dizer, demonstrando a incidência de uma das hipóteses, pelo menos do artigo 130, comprovando esse liame entre ele e a pessoa que ele quer chamar para compor a relação jurídica processual e vai requerer então a citação dessa pessoa para que ela venha formar litisconsórcio passivo com ele naquela relação jurídica processual. Então, o momento é a contestação, sob pena de preclusão, né? Não significa, obviamente, que se ele não fizer o chamamento ao processo, que ele não possa buscar uma ação de regresso posterior em face desses outros co-obrigados ou do afiançado ou dos outros fiadores. Ele pode fazer isso, mas há a previsão de que ele faça isso na própria ação originária por meio do chamamento ao processo, ok? Quando o artigo 131 estabelece esse prazo de 30 dias, né, significa aqui que esses 30 dias para citação é o prazo que o réu chamante vai ter para, além de requerer a citação lá na contestação, fazer o pagamento das custas necessárias para que essa citação do chamado se perfectibilize, certo?
Já o parágrafo único do artigo 131 vai trazer uma regra específica para aquelas hipóteses em que o chamado não residir na própria comarca em que corre aquela ação. Se o chamado, então, residir em outra comarca, diz o parágrafo único, ou outra seção ou subseção judiciárias, ou mesmo se ele residir em lugar incerto, o prazo, em vez de 30 dias, será de 2 meses. E, por fim, o artigo 132, que vai tratar da consequência. Uma vez feito o chamamento ao processo, aquele processo vai correr e quando ele chegar na sentença, qual vai ser a consequência disso, né? Diz o artigo 132. A sentença de procedência, ou seja, a sentença que julga o pedido do autor procedente e, por consequência, condena o réu ao cumprimento da obrigação, valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-lo por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, admitido o chamamento ao processo, o juiz vai condenar todos a fazerem o pagamento. Como a gente viu ali, nós estamos lidando com situações de solidariedade entre agora o chamado e o chamante e o chamado. Há essa relação de solidariedade. Aquele que fizer o cumprimento integral da dívida vai ter aquela sentença que inicialmente era condenatória, ela vai se transmutar em um título executivo a seu favor para que ele possa cobrar dos demais codevedores a sua cota de responsabilidade com relação àquela obrigação que ele cumpriu após ser condenado naquela ação em que se deu o chamamento ao processo. E aí, para a gente finalizar, tem uma discussão doutrinária a respeito de uma consequência que diz respeito à sucumbência. Então, a gente viu ali o artigo 132, ele pressupõe, né, que tenha havido, então, a condenação do réu chamante ao cumprimento da obrigação. Quando é assim, né, quer dizer, o autor foi vitorioso e o réu que fez o chamamento ao processo foi aquele que perdeu, o que vai acontecer é que os réus vão suportar a sucumbência, né? Agora, naquela hipótese em que tenha sido o autor o sucumbente, ou seja, o juiz julgou o pedido e entendeu que o autor não tem direito àquele bem jurídico que ele está perseguindo no processo. Nesse caso, o autor será o sucumbente. A questão que se coloca é: o autor, a partir dessa sua sucumbência, deve suportar o pagamento dos honorários de sucumbência em relação ao advogado do chamado, que foi aquela pessoa que o réu integrou a relação jurídica processual? E, ao formular essa questão, a doutrina se divide. O professor Daniel Colnago, por exemplo, vai dizer que a sucumbência deve ser suportada pelo autor, tanto em relação ao chamante, réu originário, quanto com relação ao chamado, que foi aquele réu que foi incorporado à relação jurídica processual por iniciativa do primeiro réu. Já os professores Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri dizem o seguinte: a sucumbência vai ser do autor com relação ao chamante, que é o réu originário, ou seja, vai pagar os honorários de sucumbência para o advogado do chamante. Agora, ainda que o autor tenha sucumbido, quem deve suportar a sucumbência em relação ao chamado não é o autor, porque não foi ele que deu causa à entrada do chamado naquela relação jurídica processual. Quem deu causa à entrada do chamado, na visão dos professores Nelson Neri e Rosa Maria de Andrade Neri, foi o próprio chamante. E ainda que o chamante tenha sido vitorioso no seu embate com relação ao autor, como foi ele que deu causa à entrada do chamado na relação jurídica processual, ele é que deve arcar com os ônus de sucumbência em relação ao chamado. Ok? E com isso, a gente encerra este vídeo e a análise do chamamento ao processo.
você já sabe também que o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário, tudo isso ajuda a que esse canal permaneça sempre vivo e para que ele seja sempre cada vez mais acessado por outras pessoas. Então eu conto com a sua colaboração no compartilhamento e nas críticas, inclusive, a esse vídeo aqui, porque isso nos ajudará bastante. Ok? Ficamos por aqui então e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!